Aqui para a aula 2 do reino protoquitista, vamos falar agora das algas. Na aula 1 eu falei com vocês as características gerais do protoquitista, falamos dos protozoários, né, o filo dos protozoários, dividido em 4 classes, dividida de acordo com a forma de locomoção desses protozoários, e agora vamos falar das algas. As algas são seres fotossintetizantes, que podem ser ou uni ou pluricelulares, que não têm tecidos organizados, que não são embriófitas, por isso não são vegetais. Apesar de fazerem fotossíntese, apesar de serem eucariontes, apesar de algumas delas serem pluricelulares, por não ter um embrião dentro da mãe, dentro da planta-mãe, e por não ter tecidos organizados, elas são algas e não vegetais. Aqui tem uma brincadeirinha nessa charge, não sei se você, enquanto me ouvia, leu, que a alga falando assim, ó, depois de tanta fotossíntese, de tanta produtividade, depois de tanto produzir oxigênio para o planeta, a Amazônia é o pulmão do mundo? Isso é uma reclamação em relação ao quê? Nem essa alga aqui podia estar reclamando disso, né? Porque o pulmão do mundo seriam os fitoplânctons. Fitoplânctons são algas unicelulares de superfície do mar, que são as grandes produtoras do oxigênio do mundo e de biomassa para o ecossistema marinho. Então, essas algas são fundamentais para a vida aquática e também para a vida terrestre, se pensarmos no oxigênio liberado para o ambiente aéreo. Beleza? As algas são subdivididas em 6 filos. Os 3 últimos são das algas pluricelulares, conhecidas como talófitas, que antigamente estavam no reino Plantae. Foram tiradas de lá por não terem um embrião formado na planta-mãe, nem tecidos organizados, e caíram agora no reino protoquitista. Primeiro filo do grupinho das algas. Aqui estão as características gerais. Desculpa, esqueci. Características gerais das algas. São eucariontes aquáticas e fazem fotossíntese. Estão presentes nesses ambientes aquáticos todos aqui. Às vezes superfície úmida, podem se associar com fungos formando líquen. Uni ou pluricelulares, não têm tecidos. O corpo é formado por um aglomerado de células, como não formam tecidos, podem ser chamadas de talos, daí as pluricelulares serem conhecidas como talófitas. Tem clorofila e outros pigmentos fotossintetizantes. A grande maioria tem presença de cloroplasto já nela, cloroplasto que faz fotossíntese nela. Algumas não têm, mas são exceção. E a maioria possui parede celular de celulose rangel. Também não. A celulose está presente em algumas algas, mas não em todas. Tudo bem? Primeiro dos filos, deixa eu sair da frente, vou lá para o outro lado, porque aqui vão ficar só as fotos das algas para você ver. Característica vai estar aqui à esquerda da nossa tela, tá bom? Primeira são as euglenófitas ou euglenozoas. Ué, fito ou zoo? Não entendi. Fito é vegetal, zoo é animal. Como é que pode ser animal e vegetal? Na verdade, essas aqui são mixotróficas. O que é isso em português, Angel? Ó, mixotróficas. Se tem condições para fotossíntese, ela faz fotossíntese. Se não tem, ela absorve alimento do meio. Elas podem ter flagelos, e aí que se deslocam no meio, dando ideia de protozoário. Por isso que a euglenozoa também pode ser a euglena, também pode ter o nome de euglenozoa, ou euglenófita como filo. O mais comum é euglenófita, porque seria um filo de algas, tá bom? São unicelulares, flagelados, como eu falei. Não tem parede celular, mas uma coisa que diferencia lá dos vegetaizinhos. Vários tipos de pigmentos para absorver energia luminosa e fazer fotossíntese. E reserva energética é uma molécula chamada de paramilo. O melhor exemplo de euglenófitas é a euglena viridis. Essa verdinha que você está vendo aqui, por ter clorofila, acaba sendo verdinha, tá bom? Segundo grupo, as pirrofícias, ou algas de fogo. Essas algas também são unicelulares e têm 2 características fundamentais para você saber. Essas algas são conhecidas popularmente como dinoflagelados. São algas com flagelos duplos, que giram bastante na água, vivem em superfície e são o principal componente do fitoplâncton. Então, assim, a produtividade em ecossistema marinho depende muito dos dinoflagelados. E se eles se reproduzirem em excesso, se eles receberem um aporte muito grande de nutrientes, 2 processos podem ser gerados. Um chamado de eutrofização,
que ocorre quando o aporte de nutrientes é feito por poluição por ação humana, e outro chamado de maré vermelha. A maré vermelha ocorre quando a reprodução desses dinoflagelados excessiva acontece porque nutrientes da água surgem para o meio. Surge aonde? Do nada, sim? Não. Nutrientes são acumulados do fundo. Quando uma água gelada sobe do fundo com nutrientes, fosfato e nitrato, por exemplo, essas algas se reproduzem em excesso e acabam gerando maré vermelha, que pode causar intoxicação de outros seres e levá-los à morte. Mas a maré vermelha não tem ação direta humana. Se tiver reprodução de pirrofícias, de dinoflagelados em excesso por culpa do homem, o processo se chama eutrofização. Beleza? Parede celular de celulose, vários pigmentos absorvendo energia luminosa, como clorofilas, xantofilas e carotenos, e essas armazenam as mesmas coisas que os vegetais armazenam, como carboidrato amido, como lipídios, óleos, como um todo. Beleza? Algas de fogo, pirrofícias, dinoflagelados, o melhor exemplo. Terceiro tipo de algas unicelulares, as algas douradas, as crisofícias, conhecidas também popularmente como diatomáceas. Também são integrantes do fitoplâncton, importantíssimas do fitoplâncton. Tem uma curiosidade bastante grande aí. O revestimento delas é formado por uma parede celular que parece duas peças encaixadas. Tem duas peças encaixadas com impregnação dessa matéria aqui, ó, a sílica. A sílica é usada por seres humanos por ser uma substância abrasiva. Tem citrato de sílica na sua pasta de dente para ajudar você a lixar seu dente melhor e tirar bactérias grudadas no esmalte do seu dente. A sílica é utilizada aquecida para formar vidro. Então é uma matéria muito utilizada pelo ser humano e forma a parede celular das crisofícias, das algas douradas, junto com a celulose. Tem seus pigmentos fotossintetizantes aqui e a principal reserva energética são óleos. Ela reserva muito menos carboidrato do que outras algas, por exemplo. Tudo bem? Terceiro grupo, ou melhor, quarto grupo, as clorofícias. Aqui nós temos algas uni e pluricelulares. As mais famosas são as pluricelulares. Tem uma até chamada de alface do mar. A uva parece uma alfacezinha. Aparece geralmente no mar, mas pode aparecer em água doce, em terra úmida. Terra úmida, as unicelulares, tá? Tem as mesmas clorofilas que o vegetal tem. Muita gente acredita que das clorofícias, os ancestrais das clorofícias geraram clorofícias e vegetais, além de beta-caroteno e xantofilas. A parede celular é de celulose igual de planta, armazena amido igual a planta, por isso se acredita que desse grupo vegetal ele veio dos ancestrais que também originaram os vegetais. Um grupo gerou as clorofícias, outro gerou os vegetais que nós temos hoje em dia. Belezinha? Quarto grupo de algas, clorofícias, as algas verdes. Feofícias. As feofícias são chamadas de algas pardas. São as maiores algas de porte que nós temos. Podem chegar a 4 metros de altura e formarem floresta, podem formar florestas subaquáticas. Todas pluricelulares, têm a clorofila e a fucsantina como principais pigmentos, e a fucsantina é que dá essa cor parda aqui para a alga. Parede celular de celulose e de alginato. A algina é uma fibra que reveste ela. Então dá uma constituição fibrosa para esse tipo de alga, tá? Essas algas reservam óleo preferencialmente, muito mais que carboidratos, tá? E a Sargassum é uma das feofícias mais comuns do Brasil. Elas pegam boa parte do nosso Oceano Atlântico. E por que eu falei delas? Porque ano passado nós tivemos uma reprodução excessiva de Sargassum no Atlântico Sul. E essas algas começaram a se soltar e migrar por correntes marinhas, a corrente do Brasil, ultrapassando até correntes do Caribe, invadindo o Mar do Caribe. E acabaram virando uma praga naquelas lindas praias caribenhas, e vários resorts tiveram que fechar por conta dessa contaminação, certo? A reprodução excessiva acaba gerando problemas. Essas são as feofícias, as algas pardas. E por último, as rodofícias, algas vermelhas, como a foto está mostrando, né? Geralmente são bem filamentosas, está vendo? Corpo em filamentos longos, são pluricelulares. Além da clorofila, tem a ficoeritrina como pigmento, eritrina, eritrócito,
eritroblasto, hemácia, glóbulo vermelho, eritrovermelho. Então, pigmento dá cor vermelha a ela. A parede celular é de celulose revestindo o corpo todo. Possui como reserva energética o amido, armazena amido para ela. E por isso talvez seja uma das algas mais consumidas da alimentação humana. Quando você gosta de comer aquele sushi gostosinho, o sushi é revestido por uma alga verde, né? Essa alga verde é uma alga vermelha desidratada. A desidratação acaba tirando a ficeritrina e só a clorofila aparece. Já a alga é preta, é porque está desidratado. Então, na verdade, ela está rica em clorofila ali, por esse pigmento mais escurecido e não avermelhado. O nori, que faz o sushizinho, é um exemplo de rodofícia. Beleza? Nessas algas aqui nós encontramos uma substância, o agar, que é muito utilizado em cosméticos e na indústria da biotecnologia. Existe um procedimento, um experimento biotecnológico chamado de eletroforese, separação de matérias, de DNA, por exemplo, por peso molecular e carga elétrica. Para fazer a eletroforese, usamos um gel. O gel é de agarose, variante do agar. O agar-agar é bastante utilizado, como eu falei, em cosméticos e gelatinas, onde a caragem também é utilizada. Bastante utilizado na nossa alimentação, nas balinhas de alga, por exemplo, dando substâncias para você ter uma boa alimentação. Então, essas são as rodofícias. Último grupo de algas para nós fecharmos o nosso lindo reino protoctista. Reino dos eucariontes primitivos ou eucariontes mais simples. Belezinha? 6 filos de algas. Euglenofícias, pirrofícias, mixotróficas, pirrofícias, as algas de fogo. As pirrófitas são ginoflagelados. Maré vermelha e fitoplâncton, melhor exemplo para lembrar. As crisofícias, as algas douradas, diatomáceas, também fitoplâncton e revestimento de sílica. Clorofícias, algas verdes, uni ou pluricelulares, possivelmente evoluíram no mesmo ancestral que gerou os vegetais. Feofícias, as algas de grande porte, florestas subaquáticas, superresistentes. E rodofícias, algas vermelhas, agar-agar e caragem bastante utilizados na indústria por humanos, além de ser a alga utilizada no sushizinho para sua alimentação. Com isso, fechamos o reino protoctista. Beleza? Valeu pela atenção. Angel se despedindo. Beijo grande, até mais. Valeu.